O Brasil subiu um degrau no ranking dos países que mais receberam investimento estrangeiro direto em 2012. Vamos voltar a São Paulo com Doni Denútil. Então, qual é a nossa posição agora, Doni? Olha, Mariana, em 2009 o Brasil era o 13º da lista. Em 2010 o 9º, 2011 o 5º e no ano passado subiu para a 4ª colocação no ranking de países que mais atraíram esse tipo de investimento. Dinheiro que tem um vínculo mais produtivo e de longo prazo com o país. O levantamento é da UNCTAD, divulgado no Brasil pela Sobet. Quem mais recebeu essa injeção dos investidores estrangeiros foram os Estados Unidos, em primeiro lugar, 168 bilhões de dólares. Em segundo, a China, 121 bilhões. Hong Kong ficou na terceira posição, 75 bi. E depois aparece o Brasil com 65 bilhões de IED em 2012. Para a UNCTAD, a América do Sul é atrativa pela riqueza de petróleo, minerais e gás e também pela classe média em rápida expansão. Apesar do avanço no ranking, o fluxo para o Brasil foi, na verdade, 2% menor que o do ano anterior, 2011. Na soma global, o investimento produtivo caiu mais que isso, 18%. E essa foi a primeira vez na história que o fluxo para os países em desenvolvimento superou o ingresso nos países desenvolvidos. E vamos agora para Brasília, porque lá está o meu colega e também editor de economia do Jornal das 10, João Borges. João, vamos falar de preço. Qual que vai ser o impacto na inflação dessas reduções de tarifas decorrentes dos protestos nas ruas que a gente viu nos últimos dias, hein? Pois é, né, Doni? Essa rodada de redução das tarifas de transporte público, isso não estava no cálculo dos economistas, pelo menos até a semana passada. E o efeito na inflação, de acordo com alguns economistas, pode chegar a 0,20 ponto percentual neste ano. Isso significa o seguinte, que se a inflação fosse fechar em 5,8% este ano, como prevê o mercado, com esse impacto aí reduziria para 5,6%. Mas a boa notícia termina aí. Esse alívio deve ser anulado, segundo os economistas, pelo efeito negativo causado pelo dólar mais alto, que encarece tudo que é importado e também bens produzidos aqui no Brasil, mas que também são exportados. Se o exportador vai receber mais reais por aquilo que exporta com o dólar mais alto, isso termina afetando de alguma maneira os preços aqui no Brasil. É o caso, por exemplo, de grãos e carne. E é por causa desse efeito negativo do dólar que o governo, nos últimos dias, adotou várias medidas para diminuir a pressão altista da moeda americana. Mesmo assim, a avaliação na equipe econômica é que essa pressão deve continuar, apesar do dólar ter caído nos últimos 3 dias. Hoje, fechou a R$ 2,189. E crescimento menor da economia este ano. É o que vai constar no relatório trimestral de inflação, que vai ser divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central. A previsão anterior, que está prevalecendo até agora, é de 3,1%. O relatório é o documento em que o Banco Central atualiza as projeções econômicas. Dólar pressionado, juros em alta, nada disso ajuda no crescimento. E a equipe econômica também já começa a se preocupar com o impacto das manifestações de rua na intenção de investimentos, o que pode afetar ainda mais o desempenho da nossa economia. Mariana. Obrigada, João.